Sim, e aproveitando também, é importante vocês falarem sobre isso, porque mesmo que exista o discurso da representatividade, existe esse movimento em prol da representatividade, ele nem sempre se concretiza, né? Por mais que você tenha um ambiente que diz nós temos que acabar com o racismo, nós temos que promover tais pessoas, muitas vezes esses ambientes nem mesmo promovem pessoas negras. Poucos lugares têm um olhar mais atento até para pessoas que estão numa situação de mais marginalidade, ou estão numa situação de que não tem tantos meios para alcançar uma ascensão social, né? Eu vou dar um exemplo breve aqui do esporte, por exemplo, o caso da Fórmula 1. No caso, a Fórmula 1 hoje é o principal competição de automobilismo, só que quanto tempo levou para uma pessoa negra chegar a tá na competição em alto nível e ganhando tudo, que é o caso do Lewis Hamilton, né? Basicamente, dependendo das condições, eu acho que é uma em cada 100 anos, né? Porque é um esporte de alto investimento, é só um esporte basicamente que a elite basicamente consegue participar e quase nenhuma pessoa negra conseguiu participar. Só o caso do Lewis Hamilton foi uma exceção. E agora há esse movimento de tentar trazer mais diversidade, não só na Fórmula, mas também em outros lugares. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, do quão importante que esses lugares também, as empresas em si, a sociedade civil, se mobilizem para, de fato, há esse movimento de diversidade, né? De haja que esse espaço para essas pessoas negras, tanto pessoas negras, mulheres, enfim, consigam adentrar e consigam ter a sua representatividade. Eu acho a propaganda, por exemplo, mundial, mas a brasileira principalmente, ela vive esse conflito, né, de fazer, de trazer, de usar o corpo negro como propaganda, mas do produto ou da própria empresa não ter assim, condições de negros acessarem aquele produto. E talvez os bancos hoje sejam os que mais representam isso, os bancos privados, que ficam fazendo propaganda de negro para atrair negro para abrir conta corrente, mas não trabalha com uma cartela de produtos ou com condições de empréstimos específicos para pessoas negras, para empreendedores negros, para negros que estão ali nas comunidades. Né? Enquanto a gente vê que, por exemplo, nos Estados Unidos tem mais de 200 bancos negros que entendem a realidade negra e que conseguem apresentar um produto específico. E eu acho que essa dissonância é a que a gente deve cobrar, sabe? Luther King, no último discurso dele, aquele sobre a montanha, ele disse: não comprem Coca-Cola que se eles não ajudarem a comunidade negra e tal. Então, acho que a gente tem que usar esse boicote de maneira inteligente, de maneira estratégica, para principalmente cobrar essa dissonância, sabe? Se você quer usar um negro como propaganda, ele tem que estar na sua empresa, ele tem que estar no seu estúdio, ele tem que Sim. atuar, porque a gente não está brigando aqui por estética, simplesmente. A gente não está brigando só porque o mundo propaga as nossas imagens, está brigando por existência, para que outras crianças, para que novas pessoas, para que novos profissionais cheguem e sejam humanizados dentro desse espaço. Sim, eu acho muito interessante falar isso, porque eu vejo muito isso no jornalismo também. Muitas vezes alguns jornais falam muito sobre a questão racial, e aí as suas redações são extremamente brancas, e aí eu fico muito preocupada com isso, porque isso talvez explica aquelas manchetes, né, que a galera sempre critica muito na internet, que é o branco, ele é tudo menos o traficante. O negro, ele já é o traficante automaticamente. Então, assim, algumas narrativas que realmente revoltam e nos diminuem, e também até uma questão de acessibilidade e garantia de oportunidades, né? Não adianta, como ele falou, usar a estética negra e o negro no RH, essa estética ser usada, às vezes, para diminuí-lo ou diminuir o seu acesso, ou em algumas vezes os critérios dos processos seletivos eles serem tão altos que automaticamente a maioria da população negra já vai estar excluída. Então, assim, a gente está vendo uma mudança, né, bem devagar. Eu acompanho muito essa questão do acesso ao mercado de trabalho, e os critérios eles já começam extremamente excludentes, né? E aí, mas na propaganda lá do processo seletivo de trainee tem uma pessoa negra no cartaz, mas será que aquela pessoa negra ela vai conseguir acessar aquela vaga? Então, realmente, essa questão da representatividade não é só colocar imagens, mas é garantir que pessoas negras estejam em todas as partes dos processos, né?
Diga lá, meu Tem caro uma... Sim, tem um ponto aqui que eu acho importante e que também se relaciona com o nosso personagem, né? Com Chadwick Boseman, porque ele, enquanto estudante, né, era um garoto de classe média baixa, né, pobre, enfim, não teria condições de arcar com os seus estudos, então ele se esforçou muito. E aí ele teve a oportunidade de participar de um curso na Inglaterra, e este curso foi custeado pelo Denzel Washington. Essa história é conhecida, mas eu acho que isso daí também isso se relaciona tanto com a questão da falta de possibilidade de acesso, como também com a necessidade que eu acho fundamental, que é desse senso de cuidado mútuo. Quando a gente exige, como a Ale disse, que uma empresa tenha funcionários negros, colaboradores negros, é porque isso nos diz respeito. Isso significa que nós estamos pautando aqueles que nos fornecem produtos. E é algo que nós temos que despertar o olhar, tanto nessa questão, como também naquilo que você pode fazer diretamente. São duas frentes, são mais de duas frentes, aliás, de atuação para o favorecimento, para a chamada promoção racial. De um lado, eu acho que no Brasil faltam ainda iniciativas das pessoas mais destacadas, das pessoas negras que possuem poder financeiro, de financiar bolsas para garotos negros. Nas periferias, nas favelas, nós temos milhares de pessoas, se não milhões, de indivíduos que poderiam colaborar com a nossa sociedade, mas que não têm uma oportunidade. Então, eventualmente, um indivíduo que você ajuda, você já muda o paradigma de toda a sociedade. Pensa que o Denzel Washington poderia ter feito como tantos jogadores, empresários, que por aqui chegam em determinada posição de destaque para muitas vezes, a partir dali, repetir aquele discurso burro de meritocracia. Então, distorce por completo o que isso significa na acepção original da palavra, para transformar a meritocracia em regra da exceção. Ou seja, olha, se eu cheguei até este lugar, logo qualquer um pode, quem quer consegue. Não é bem verdade. Veja só que o Denzel Washington, quando ele ajuda aquele garoto que ele nem conhecia, ele não imaginava que aquele gesto, que para ele não fez diferença, o sujeito muito bem sucedido, para ele não fez diferença aquele investimento, e veja os frutos daquela iniciativa. E o mesmo se dá quando você exige que determinada empresa empregue negros, pardos, periféricos, que seja. Então, são frentes de atuação necessárias. Nós temos que pressionar mesmo e que fazer a nossa parte sempre que isso for possível. Eu penso muito nisso, Eric, porque a gente está num país muito ligado a oligarquias. E nos Estados Unidos, eu acredito que o Hollywood também estava sempre na mão de algumas pessoas ali tradicionais da academia. Agora, quando o que a Viola Davis diz naquele discurso quando ela ganhou o Emmy, eu agradeço os roteiristas porque sem eles não teriam os personagens negros. Isso já mostra essa quebra de paradigma a partir da nossa existência nessas estruturas, como você disse. Um roteirista negro escreve personagens para pessoas negras, ou um diretor de empresa negro, ele vai conseguir contratar outras pessoas, porque ele também tem uma rede de contatos que conhece outras pessoas negras. Eu lembro do Kevin Hart num documentário, quando pergunta para ele, fala o que você precisou fazer de diferente de uma pessoa branca para se tornar o Kevin Hart hoje. Ele diz, cara, eu precisei criar uma rede de contatos que eu não tinha, que a maior parte das pessoas negras não tem, que é essa rede de contatos de falar com pessoas e conhecer outras e buscar os nomes para que pudesse me ajudar a ter essa mobilidade social. E é muito sobre isso, sobre quando um negro chega, ele automaticamente abre a porta para outras pessoas e as coisas vão mudando a partir dessa sua própria experiência, né? Eu estou produzindo uma série de ficção em podcast com a Aurelo, e algumas das reuniões a gente conversou muito sobre isso. Falei, cara, como que a gente pode trazer pessoas negras para a nossa produção
porque a ideia é que a gente consiga colocar esse imaginário e consiga trazer essa ficção que geralmente é elitizada, que geralmente afasta para um público diferente desse público periférico, como que a gente consegue trazer essa conversa para o público periférico, para a galera que segue, por exemplo, o Condzilla, como que a gente consegue unificar esses dois imaginários, talvez com a trilha sonora, ou simplesmente com os atores, mas a gente precisa fazer esse encontro, e esse encontro, ele parte da existência de várias cabeças pensantes ali nesse espaço.